nascido desse período todo de clandestinidade. Mas se os senhores acham que deve ser modificado... Não, eu não acho nada, eu estou apenas fazendo a indagação. Não, então são roubos, assaltos e banditismo. Me diga uma coisa, Massafumi, o produto dos assaltos conseguidos pelo grupo Lamarca ficava com quem? Com o próprio capitão Lamarca, esse capitão Lamarca? Ela ficava na administração da organização em mãos que eles julgavam competentes. E esse dinheiro era empregado em quê, principalmente? Era empregado em aparelhos, em carros, aluguéis de regiões, de fazendas, casas, etc. Os fatos que mais influíram nessa sua decisão foi não. Existe um problema aí. Agora, eu não tenho, assim, porque me parece os assaltos são muitos e eu não tenho certeza, aliás, isso é uma dúvida que eu coloco, onde é que vai o resto, né? O dinheiro além desse empregado nessas atividades. Você participou de quantos assaltos, mais ou menos? Também é um problema a ser esclarecido primeiro a justiça brasileira. Me diz uma coisa, o que mais influiu nessa sua decisão de dar um adeus ao terrorismo? Foi colocado, me parece, no início da entrevista, a carta aos jovens, as viagens, aos discursos do presidente Médici, realizados. Todas as recentes medidas do governo brasileiro incluíram. Exatamente. Além da convivência dessa experiência toda. Me diga uma coisa, eu gostaria agora, encerrando esse nosso contato aqui em presença de toda a imprensa de São Paulo, do Brasil e das autoridades, que você mandasse uma mensagem aos jovens brasileiros, principalmente aqueles que têm ainda esse drama de consciência em relação ao terrorismo. É que não enveredem neste caminho, que não é um caminho que responde à defesa dos interesses dos grupos sociais brasileiros, do povo brasileiro. Não é este o caminho. Esta trilha de violência, ela não corresponde ao espírito do povo, ao sentimento do povo. E o verdadeiro sentimento do povo, pelo menos no seu aspecto assim, mais carinhoso, ela está demonstrada no entusiasmo que houve em torno da Copa do Mundo. O terrorismo não é uma via de soluções de problemas. Digo uma coisa, Massafumi, eu disse que era a última, mas que está sendo a penúltima. Como você, existem outros terroristas no grupo Lamarca que desejam abandonar o grupo? Eu acredito que sim, que existe uma parcela entusiasmada, não sei se dentro ou fora, mas existem parcelas da juventude brasileira ainda entusiasmadas com esses mitos de papel, né? O que é preciso, e isso eu faço um apelo ao governo brasileiro, que atendam a isso, na solução desse problema, com o mais carinho possível, porque são jovens que se envolveram inconscientemente nessa aventura, apesar de afirmarem que não, entende? Que é preciso ter carinho nas soluções, eu faço um apelo a isso, porque o que existem são interesses se utilizando desta batalha, entende? Batalhas meninos ainda que morreram trancados, enquanto que os dirigentes, os chamados dirigentes, andam com seu amuleto e me parece permanece vivo, inclusive passando no que eles dizem nas masmorras brasileiras. Porque como é possível, entende? Eles saírem ilesos e em Pagélia me parece passear, descansar, tirar umas férias, né? E quem paga por isso é a juventude. O meu amigo e companheiro Eremias era um menino de 19 anos, né? E os dirigentes desta chamada luta armada. Mas você falou de Xenoeto para quê? São pílulas assim que eles usam para Os nazistas usavam muito. Exatamente, os nazistas usavam bastante. Essa mentalidade é que existe, entende? O maniqueísmo, né? O outro extremo, né? Essa conversa é a última mesmo. Lamarca mantinha contato com Moscou, Pequim ou Cuba? Este é um problema também a ser entregue primeiro, em primeiro lugar, à justiça brasileira. Muito bem, você tem mais alguma declaração a fazer aos telespectadores do 4? As câmeras estão às suas ordens. Somente para que o pessoal novo do Brasil, os jovens, eles participem dos projetos governamentais. Por exemplo, o projeto Rondon. Antes, eu brigava contra isso, mas sem saber o que era. Entende? É preciso viajar, é preciso conhecer, é preciso aprender, para participar, construindo. Entende?
também o apelo aos dirigentes do país para que tratem com carinho esse problema da juventude. Obrigado. Massafumi, o que o levou a abandonar o terrorismo? Covardia ou medo? Nem covardia nem medo. Os motivos que me levaram a abandonar o terrorismo foi a convivência com os elementos desse terrorismo, e esse terrorismo é uma continuação daquela agitação inconsequente do movimento estudantil, só que com mais graves consequências, e os motivos principais foram aquela carta que me serviu para esclarecer, escrita ao jovem brasileiro, que eu entendi bem a mensagem contida. Os motivos principais também foram as viagens clandestinas realizadas, onde eu tive a oportunidade de ver em loco as realizações existentes no país sendo encaminhadas, e também que a minha entrega às autoridades brasileiras, à justiça brasileira, ela representaria não só a entrega em si, mas também um exemplo a que novos jovens não entrem nessa aventura idiota, sanguinária que é o terrorismo, e que não corresponde, no mínimo, ao sentimento do povo brasileiro. Tanto é a Copa, o entusiasmo em torno da Copa demonstra claramente isso, a distância que existe entre terrorismo e povo brasileiro. É exato que você era lugar-tenente do ex-capitão Lamarca? Havia uma aproximação, mas não era lugar-tenente, não. Isso é um problema também que eu tenho de esclarecer em relação às autoridades brasileiras. Trace rapidamente para os nossos telespectadores o perfil de Lamarca. Era um líder autêntico ou um homem a serviço de terceiros? Um homem a serviço de terceiros. Agora, que terceiros é que são elas? Quando você fala em assaltos praticados contra bancos da capital, você não usa a expressão assalto, você usa a expressão expropriar. Por que expropriar e não assalto? Uma questão de